Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo, você que curte, que compartilha, que divulga, ajuda demais. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou pedir para deixar 5 estrelinhas lá, favoritar, no Deezer, no iOS, enfim, onde a plataforma que você estiver ouvindo, ajuda a gente a ser entregue, não custa nada, é gratuito e rapidinho. Quero pedir aí de coração. É isso, sem mais delongas, vamos para o papo de hoje. Não te irrites por mais que te fizerem, estuda a frio o coração alheio, fará assim do mal que eles te querem, teu mais amável e sutil recreio. Mário Quintana nos empresta sua visão sobre observações humanas e sobre a crônica literária que empresta à vida o que o escritor pode ter de melhor. E é assim que começamos o programa de hoje. Já fazia um tempo que eu queria falar sobre crônica aqui no Rabiscos, e é nesse caminho literário que muitas pessoas se iniciam no mundo literário, sendo a droga mais leve ou a droga mais pesada. E para falar sobre isso e sobre os livros que vão ser lançados, vou receber por papo de hoje Enzo Banzo e Danislau, que além de cronistas, são parceiros na banda Porcas Borboletas, a gente vai falar sobre isso. E em períodos diferentes, eles escreveram crônicas para jornais em Uberlândia, entre os anos de 2010 e 2023. O Danislau escreveu de 2010 a 2014, com crônicas na coluna Musicais do Jornal Correio, e o Enzo escreveu de 2018 a 2023, com crônicas na coluna Crônicas do Jornal Diário de Uberlândia. Bom, unindo essas crônicas, surgiu a literatura de jornal, onde eles vão trazer textos do jornal para o livro. Cada autor adotou seu próprio critério para a compilação. Na Rede pelo Lado de Fora e outras crônicas, Danislau apresenta uma seleção de 50 textos, revisados e organizados agora este ano de 2023. E o Enzo, em Beleza do Erro, Crônicas e Alguma Crítica, dispõe seus 77 escritos separados em blocos. De 2018, a pandemia, do isolamento, a volta aos poucos. Seja bem-vindo, Danislau, Enzo Banzo. Falei alguma bobagem aqui nesse começo? Ô, Tadeu, que isso, só agradecemos o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema instigante, falando sobre o nosso trabalho, batendo papo, que é o que é gostoso, né? Bobagem alguma, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, Danislau, também. Nós que agradecemos essa oportunidade de ouro que você nos oferece. Valeu, fico feliz. Eu queria começar o papo com vocês fazendo uma pergunta mais geral. Vocês que estão lançando esse livro, já já a gente vai falar deles propriamente dito, mas eu queria que vocês falassem para mim a opinião de vocês sobre qual que é a importância da crônica brasileira hoje em dia, que as crônicas podem chegar de tantas formas no leitor, ou algumas pessoas com algumas opiniões de enfraquecimento desse estilo literário, outras, pelo contrário, com a tonificação dela, justamente com novos tipos de observações. Assim. Tadeu, a crônica é um gênero muito poderoso, né? Um gênero que esteve aí, já está aí há um bom tempo, né? Há quem diga que a crônica, como a gente conhece, assim, é uma invenção brasileira, né? Isso quem diz é o Antônio Cândido, uma singularidade nesse gênero aí que é uma amarração da nossa cultura. Então, quer dizer, faz parte da nossa cultura a crônica. E a crônica como gênero é muito democrática, né? Porque é um gênero que não se baseia na monumentalidade, ao contrário, né? Eu gosto muito dos versos do Maurício Pereira, que estão naquela canção Trovoa, para pensar sobre a crônica. Né? Ele canta esse momento tão pequeno e gentil e a grandeza que ele pode abrigar. Então a crônica tem olho para essas coisas pedestres, corriqueiras, ao rés do chão, né? E isso é uma perspectiva muito especial. Então, por tudo isso, eu acho que a crônica não é um gênero menor, quer dizer, ela se faz passar por menor, né? Mas nisso está a sua grandeza. E você, Enzo? Olha, eu penso muito na crônica e acho que isso que você disse dos novos tempos tem a ver com isso. Eu penso muito na crônica quase como um adjetivo, porque a gente fala do olhar cronista, né? Então a gente consegue esse modo de olhar para o mundo da crônica, né? Que o Danislau citou esse verso do Maurício Pereira, que sintetiza bem o que a gente pensa sobre crônica, né? A grandeza do pequeno momento, né? Isso que não
essa despretensão da crônica que faz dela, ao mesmo tempo, alçar voos inesperados, isso é uma possibilidade de olhar para o mundo, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, em compositores de canção que têm um olhar cronista, mesmo em poetas, né? O Noel Rosa, que é a matriz primeira da canção popular brasileira, né? Ele é estudado e pensado dessa forma, né? Como um cronista do seu tempo, né? O Chico Buarque, né? Você é o Chico político, o Chico romântico, o Chico cronista, né? O que seria esse Chico cronista, esse observador do cotidiano, né? E, e eu acho que pensando fora da crônica, eu acho que a poesia brasileira moderna também se quis um pouco crônica, ali desde o modernismo, né? Desde o Oswald de Andrade, com aquela coisa da poesia, existe nos fatos. Então, eu acho que essas fronteiras, elas vão se atravessando, né? Na verdade, os textos vão atravessando essas fronteiras e se contaminando de uma maneira muito positiva. E eu acho que hoje, que a gente tem tanta forma de se uh, expressar no mundo midiático, contemporâneo, né? Seja um podcast, seja uma publicação, né? Uma legenda de qualquer rede social, qualquer forma de vocês colocar, você não necessariamente chamando aquilo de crônica, esse olhar cronista, ele pode pintar, né? E ele pinta, e ele está presente, porque isso é uma maneira nossa de olhar para o mundo. Quais os desafios para vocês? A crônica, ela se destaca por documentar um tempo, um ano, um momento. O Enzo, em especial, aí colecionou crônicas feitas durante a pandemia, né? O Danislau, como escritor por tantos anos ali no jornal escrevendo. Se a gente quer entender uma era, a literatura é muito importante, né? Ler as crônicas, principalmente. Você pega um jornal antigo, muito antigo, e você lê as crônicas, você entende todo o movimento que existe naquele determinado lugar, naquele determinado país. Como somar ou falar com a sociedade hoje, dentro desse ponto que o Enzo falou, nesse prisma imediatista, ao mesmo tempo tecnológico, é um desafio isso tudo, no final das contas? É o que você disse mesmo, sabe, Tadeu? A crônica ilumina a percepção de um momento e o faz de maneira muito especial porque flagra aspectos sutis, né? Quer dizer, o que configura, o que constitui um momento, né? Uma realidade, um jogo de futebol, uma eleição, são inúmeros aspectos, né? E de uma forma geral, o jornalismo, ou mesmo a historiografia, tende a enfocar os aspectos mais proeminentes, a ponta do acontecimento. A crônica não, como diz o Enio, o olhar cronista flagra um aspecto supostamente menor, mas não por isso menos revelador. Ao contrário, o olhar cronista é que faz com que uma cultura dê conta de todas as componentes, quer dizer, que constituem um fato, né? E isso talvez seja de fato um desafio, porque eu gostei da sua palavra, porque a tendência é que nós voltemos nossa atenção para a ponta do acontecimento, né? Mas o olhar cronista está treinado, está habilitado para captar o cocô do passarinho, o boné do carteiro, né? O ruído do portão que se fechou. E talvez por isso até, como disse o Banzo, o olhar cronista seja quase sempre um olhar que converge para o olhar do poeta. Também está habilitado para enfocar aspectos outros além dos mais, né, dos proeminentes. E eu complemento que, no caso clássico da escrita da crônica, que a gente trabalhou, né, Danislau, por um tempo, eu por outro tempo, que é a crônica de jornal, especificamente, aquela que você tem que entregar para a redação com prazo, assim, é via de regra. Eu acho que a gente não foi diferente entre nós nem dos outros, né? É um texto que você acaba deixando para a última hora, escrevendo meio corrido ali, porque você tem que entregar.
E aí você acaba se contaminando de presente, de uma forma que você não está ciente de que você está tão imerso, né, naquele tempo histórico. Você está tão imerso naquele presente, e ainda porque você está escrevendo um texto literário, mas você também está fazendo um corre. Você está preparando uma entrega, que você tem prazo ali para entregar, né? Então você está tão imerso naquela correria e precisa olhar para alguma coisa, para algum aspecto, para, né, o trabalho de um artista, para o seu próprio trabalho, porque é um fato aparentemente irrelevante que aconteceu e que você vai focar numa crônica, e isso você, na verdade, não está percebendo na hora. Então, eu acho, inclusive, que esse trabalho que a gente está fazendo agora de revisitar crônicas, e selecionar e compilar crônicas do passado, talvez hoje, lendo crônicas de 2, 3, 10 anos atrás, a gente perceba mais esse tempo histórico do que no momento da escrita dessas crônicas. O distanciamento acaba sendo revelador nesse sentido, né? Eu acho que o caso da pandemia, eu escrevi durante a pandemia, eu acho que todo mundo tem essa visão, independente de escrever ou não, né? A gente lembra e fala, nossa, mas eu estava naquele mundo, daquele jeito, né? Que loucura, como é que eu passei por isso? E o que aconteceu no texto, né? O texto, relendo algumas coisas que eu escrevi na pandemia, eu pensei, nossa, eu não escreveria desse jeito, essas sensações hoje, nem antes, nem vou voltar a escrever. Isso foi uma coisa que só aquele tempo histórico me levou a perceber o mundo de tal forma e traduzir esse mundo numa determinada escrita que acaba, depois de um tempo, marcando aquele tempo, né? O cronista mora na esquina, né? As pessoas vão entender, eu acho que esse momento pandêmico, citando ele que você falou, muito mais através da literatura do que através dos jornais de fatos, do que dos jornais que trazem números e estatísticas e aquela morte mais crua, porque foi um período muito rico de produção artística, né? Aqui no Rabiscos eu entrevistei diversos escritores e escritoras que produziram sobre o tema da pandemia, produziram na pandemia, falaram sobre o luto de outra forma, que falaram sobre perdas de outra forma, que ressignificaram toda uma estrutura de morte e tudo mais. Eu acredito que a crônica ela vem ter um papel muito importante nisso tudo, a literatura como um todo, mas a crônica nesse viés. Eu acho interessante ouvir vocês, que vocês vêm de outras vertentes artísticas também, vocês trabalham com música. O Enzo, aliás, quem está ouvindo, ele tem um CD maravilhoso aqui, que ele me mandou, ele faz junto com poemas da Alice Ruiz, do Arnaldo Antunes, do Drummond, do Marcelino, Paulo Leminski, enfim, tanta gente, e um livro de poesia que tem essa pegada e vocês têm poemas juntos, têm música junto. Como que é para vocês esse diálogo junto com, igual o Danislau falou, do jornalismo literário, do jornalismo ali diário, essa outra visão poética, artística e musical? Como que é esse encontro? Assim, a impressão que eu tenho, sabe, Tadeu, é que, como o Enzo já sugeriu agora há pouco, existem muitas interfaces entre o universo da crônica e o universo da canção. Em primeiro lugar, esse aspecto mais pedestre, assim, desses gêneros, né? Canção popular, quer dizer, produzida como assim, uma manifestação contígua à fala, né? Nós estamos falando, falando, e daqui para cantar é um pulo, né? Daqui para cantar vai ser um pulo. Então a gente parece que a fala a qualquer momento vai deslizar para o campo do canto, né? Tá muito próximo da vida cotidiana, e muito do que a gente produz como canção na nossa cultura vem como um modo de preservar do esquecimento a sabedoria que essa cultura produz, né? Eu e Banza, a gente veio da roça, no interior de Minas Gerais, e lá no interior de Minas Gerais a gente sabe que a gente vive no seio de um povo cantor, um povo que, né, Enzo, que canta para tudo, né? Vocês são de Uberlândia? A gente se encontrou em Uberlândia, que é uma cidade universitária. Quando a gente se encontrou, no final dos anos 90, a cidade tinha 350 mil habitantes, que para a gente era uma cidade grande.
que o Enzo veio de Ibiá, o Ibiá. quê, Enzo? 20 mil habitantes, mais ou menos. Eu também tô no interior de Minas, viu? Você tá Estamos onde? em Poços de Caldas. Pô, então você sabe do que eu tô falando. Posso falar Sei assim, demais. é um povo cantor, é um povo que tem canto para tudo e provérbio para qualquer coisa. Então, se você toma um chifre no interior de Minas Gerais, se você procurar uma vovó, ela vai ter um provérbio que vai te tirar da fossa. Tudo é verdade. Na verdade, tem um provérbio na ponta da língua para cada situação, tem uma canção na ponta da língua para cada situação, então a canção está à mão. Assim. É diferente, por exemplo, da música de concerto, que eu acho que é muito menos acessível. Quer dizer, eu me digo músico, mas eu nunca, sabe, não me sinto capaz de criar uma peça para um quarteto de cordas, né? Ao mesmo tempo, não me sinto capaz também de escrever uma peça de teatro ou um romance, alguma coisa assim. Agora, a crônica e a canção, eu tenho a impressão que são, de fato, gêneros convergentes, justamente por isso, por estarem à mão, por serem assim, contíguos à experiência mais cotidiana. Eu acho até que tem uma coisa até de status social ou falta dele, que é o fato de serem consideradas artes menores, né? Artes vulgares, né? Talvez a canção hoje em dia já tenha alcançado, assim, depois de 50 anos de carreira de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, Gil na Academia, Chico ganhando prêmio Camões, talvez hoje a canção, a gente não perceba tanto isso, mas a canção, Bob Dylan né, também. década de 30, se a gente Polêmico for Bob Dylan, o prêmio dele. o Bob Dylan ganhando, né? O Nobel, né? Todas isso é muito polêmico ainda, né? O escritor de canções ganhando prêmios literários, ganhando reconhecimento literário, não só pelo fato de não ser exatamente a poesia escrita do papel e por estar fazendo música, mas porque a canção, desde que ela surge, deixa de ser uma manifestação cultural que se perde na emissão da voz e passa a ser gravada em mídias, estou falando de começo do século XX, desde então, por estar naturalmente, em sua natureza, atrelada ao mercado, às mídias, aos meios de comunicação, e isso é considerado arte menor ou nem é considerado arte, né? Então, o pessoal da década de 30 ali, o Noel, o Cartola, essa galera aí, mesmo o Dorival Caymmi, isso não estava no patamar, né, de quem escrevia poesia, por exemplo, na época, né? O Vinícius ir para o campo da canção foi um choque, né? A coisa do poetinha tem até a ver com isso também, né? Dele fazer uma poesiazinha ali de canção. E a crônica também tem essa noção de gênero menor, de gênero rasteiro, né, de não ser a grande obra de arte, né, e, de certa forma, de quebrar a ideia da aura da obra de arte. Por que você acha que tem isso com a crônica? Olha, por que eu acho que tem isso com a crônica? Eu acho que é justamente pelo olhar da crônica, pelo desvio, pela posição na esquina, e não em cima do palanque, e não no pedestal, e não no centro dos fatos, mas por esse olhar de viés, por esse olhar de canto de soslaio, por esse olho no detalhe revelador, né? Há quem olhe para isso e não consiga enxergar a grandeza que ela pode abrigar, né? Então, eu acho que a crônica, tal qual a canção, nesse caso, não só pela questão midiática, mas pela questão de roçar a vida mais aqui do chão que a gente pisa, talvez ela não ocupe esse lugar aurá da grande obra de arte. O que eu acho interessantíssimo, que eu acho muito legal quando a arte quebra essa ideia de coisa muito sublime e chega mais perto do ser humano comum, né? A gente vivendo aqui no dia a dia da Terra, e é isso que a crônica está de olho no dia a dia, né? Quando a arte se cruza na esquina com esse cotidiano, eu acho que é por aí. Eu queria que vocês falassem um pouco da banda de vocês, das Porcas Borboletas. Aliás, eu adorei esse nome. Porcas Borboletas, é engraçado que o Enzo estava falando do Vinícius de Moraes, né? E eu lembrei do Olha. A primeira palavra da Garota de Ipanema é Olha, né? Não é isso? Olha que Isso. coisa mais linda, mais Verdade, cheia. verdade. É ela, menina, que vem, que passa, um doce balanço a caminho do mar. Deve ser. Quem vai ao Rio verá uma garota de Ipanema, que é uma coisa muito cotidiana, né? E a gente não espera da obra de arte, que assim, a princípio, né, que a obra de arte seja tão trivial. Eu acho que tem essa coisa de esperar da obra de arte o épico, o monumental ou o grande sentimento, né?
o heróico, né? E às vezes a crônica é antiépica, né? E por isso talvez seja menos prezada, né? Em alguns setores. Eu gostei da pergunta que você fez para o Enzo. Agora, o Porcas, eu não sei o que o Enzo acha. Eu tenho a impressão que o que nos uniu em torno do Porcas Borboletas foi, de certa forma, um olhar cronista. A gente tem umas canções assim bem antigas e que dá para ver um pouco essa observação bem humorada, poética. Quer dizer, eu acho que o box foi uma maneira que a gente encontrou para. Eu fico pensando no sentido disso tudo. O Fernando Pessoa que tem um verso bom. Todo começo é involuntário. Então, o começo da nossa banda foi involuntário, mas tinha como base para o projeto, para o processo, uma alegria de rir, tem uma coisa de humor assim na banda, sabe? De rir de algumas coisas na existência e depois construir canções assim que o ridículo permaneça, o ridículo da vida, sabe essa coisa? E, e a gente gosta de criar uns personagens. Eu acho que o Porcos funciona assim para dar a ocasião para que a gente possa elaborar uma mitologia de grupo, que não é uma mitologia. O Enzo tem um trabalho dele, você está com muita coisa do Enzo aí em mãos, né? Poesia colírica, canção escondida, essa coisa. E o Enzo, como é um cara muito criativo, ele não para de trabalhar, é um artista muito produtivo, e ele, graças a Deus, ele manteve vitaminado esse processo que é o momento do grupo, assim, né? O momento de a gente, de fato, conjugar, assim, visão, imagem. Então, eu acho que foi um encontro, assim, meio sem direção pré-determinada, de vamos formar uma banda para tocar em todo lugar. Não era isso. Assim, olha que coisa engraçada isso aqui, ha, 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 isso merece um arranjo. Então, e nesse sentido, tem um quê de espontâneo, assim, nessa banda, que até hoje a gente procurou manter. E é legal, porque a gente consegue ter uma voz ali, por falar em olhar, a gente consegue ter uma voz assim que dá conta de várias subjetividades. Então, acho que é mais ou menos uma coisa nesse sentido, assim. Eu estava lendo Eu, as crônicas de vocês e estava, de fato, agora entendendo um pouco mais, né? Ainda não lançou os livros, a gente vai falar deles agora, mas entendendo um pouco mais dessa vertente. Enzo, eu queria que você complementasse o que o Danislau está falando e falasse também um pouco do Canção Escondida, que é maravilhoso. pô, vou só terminar, que eu tava com a historinha para contar do Porcas aqui, que eu não vou perder a oportunidade, não. Por favor, conte Tá? tudo. Porque, ó, uma banda com mais de 20 anos de estrada, o que é bom é que a gente não falta a história. Então eu vou contar um pouco do Porcas sobre o olhar cronista. A Ótimo. gente, acho que o ano era 2005, 2006, se não me engano. A gente fez um show, estávamos todos em Uberlândia, pegamos uma van, fomos tocar em Goiânia, se não me engano, festival Vaca Amarela, algo assim. Pegamos a van para voltar, tinha show no outro dia. Cruzamos, passamos de novo para o Uberlândia, tomamos café em Araguari, melhor café do Brasil. Seguimos a rodovia para o nosso destino, Poços de Caldas, onde a gente ia tocar no outro dia. Olha só, aí E, sim, pois é 2005, 2006, era aquele evento Conexão. Na época, Telemix celular, a gente pode falar a marca, porque a marca nem existe mais, nem né? existe mais. E aí nós chegamos para tocar no Conexão, assim, e uma noite de show de Poucas Borboletas não é brincadeira, é uma grande aventura, muita coisa acontece, né? Não vou conseguir narrar essas aventuras, mas eu sei que a gente chegou moído, morto, aquela coisa, tal, hotel, papapá, chega, próximo show é o nosso, a gente no camarim, naquela pilha, pá, 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 tá, palco aberto, de repente, ah, chuva, 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 chuva. Galera chegou e falou, gente, não vai ter o show de vocês, não deu. Choveu, não dá, molhou o equipamento, mesmo se parar, não dá para voltar. E a galera olhou para trás e falou assim: Uau! E rapaz, eu sei que era assim, aquela praça maravilhosa que tem aí no centro da cidade, a gente andando. Tinha um show, se não me engano, da Rita Lee no dia, ou de não sei quem. Eu sei que foi eu sei que a gente virou a noite em altas aventuras, não tocamos em Poços de Caldas, mas é uma cidade memorável na nossa trajetória. Tem que voltar então para cumprir esse show, hein? Fica Pô, aqui o convite. tem. Vamos fazer esse rolê. Faltou. Agora, o Canção Escondida, ele começa no Porcas, na verdade, porque ainda no Porcas, no primeiro disco, tem a Eu, que é um poema do Arnaldo Antunes, que está no livro As Coisas, que eu musiquei e levei para a banda, e aí mostramos para o Arnaldo, chegamos a cantar com ele e tal, e entrou no primeiro disco do Porcas. No segundo disco do Porcas, a gente estava numa fase muito próximo, com muita amizade com a Clara Averbuch,
e ela nos deu algumas letras, coisas que ela nem tinha publicado ainda, e tem uma canção, a canção que abre o disco Menos, que é uma parceria com a Clara, e aí no terceiro disco já tem o poema Only Life, do Paulo Leminski, que também vem nessa coisa de estar lendo no livro e musicar. Eu uma hora percebi que além desses dois, o da Clara não, porque ele não era um poema de livro, mas além desses dois poemas que eu já tinha lançado no Porcas, tinha outros que, às vezes, espontaneamente, eu estava lendo um livro, assim, me ocorria uma melodia, eu pegava o violão e acabava saindo uma canção. Chegou uma hora que eu vi que eu tinha um repertório, assim, e decidi fazer um disco juntando isso. Além dessas duas que eu regravei como carreira solo, eu juntei, então, esse material. Um Drummond, um Camões, é, o Malício Ruiz, o Deusa. Marcelino Freire, e também esses poetas que são mais próximos do Danislau, né? Tem um livro muito legal que se chama O Herói Hesitante, e a minha mãe, Cleusa Bernardes, que é escritora, e é muito interessante que eu toco o repertório desse disco, ele é sempre muito bem recebido, mas aquela faixa que faz o pessoal dar uma choradinha assim, é sempre a que eu musiquei o poema da minha mãe, que se chama Poesia Concreta. Coisa linda. Maravilhoso. Nossa, lindo demais. Maravilhoso. É meio clichê, mas por que o nome dessa banda? É meio clichê a minha pergunta, tá? Não. Você sabe que é uma banda tão antiga, viu, Tadeu, que assim, quando a gente botou, naquela época, assim, um pouco antes, nós somos uma banda oitentosa, tardia, que bota nome na banda com duas palavras, né? Legião Urbana, né? Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, tu entende, né? O mais. Somos da mesma Titãs era época tudo todos. e Somos todos da mesma época. então, só que a gente é tardio, porque a gente botou esse nome depois, que a gente tinha um nome antes que era meio impublicável, tinha um palavrão na jogada, depois que a gente descobriu que era palavrão e que era publicável, que era o Não, nome você de uma tem que brincadeira. falar agora. Nenhuma chance de você não falar o nome. Você conhece a expressão pau de bosta, quando a pessoa é um pau de bosta? Aí Sim. em Poços de Caldas tem um sentido que é bem próximo assim do que a gente conhecia. Aí era esse o nome da banda. Só que depois acabou pegando uma conotação mais obscena e por causa dessa conotação, você vê que o campo semântico é um negócio muito amplo, né? Muito Por causa louco. dessa conotação, eu escolhi esse nome, que é Porcos Sobretos, que para mim é tardo oitentista. Mas um professor nosso na Faculdade de Letras, o Roberto Daudi, não sei se o Enzo lembra disso, o Lembro. Daudi foi nosso professor de literatura portuguesa, né? Isso. Puta professor legal. E quando ele ouviu, ele não sei se ele falou pro Banzo ou para mim, ele falou para um de nós dois, falou: ai, Banzo, esse nome é muito simbolista pro meu gosto. Muito bom. Muito E bom. na época eu não entendia direito esse negócio de simbolismo, mas eu dei razão pro Daudi. Eu falei, ó, o nome não é muito legal, Daudi, mas a banda vai ter que ser, porque com um nome tão ruim assim. Eu gostei desse nome, é um nome que marca, né? Porcas borboletas. Fica bom, fica É bom. legal. Quando eu escuto esse som, o significado para mim é o nome de uma banda. É Pode verdade. ser Não, não também quer dizer mais nada, né? pecinha, Parafusinho, parafuso, porquinho voando, pouco Porcas que borboletas, é. uma Uma imagem borboletinha surrealista suja. mesmo, às vezes. é Isso. surrealista. Eu acho que foi nesse sentido. Você pensar uma banda como Pato Fu, quem é que vai pensar no Patinho? Pois é. Pato Fu é Pato Fu, né? Titãs, os caras se apropriaram de uma palavra, e realmente é o melhor nome, né? Porque eles são todos meio. É, Parece aqueles personagens, os titãs da mitologia grega os mesmo, né? O nome é megalomaníacos. ótimo. É, Falando agora um pouco dos livros que virão, né? Você, Danislau, você faz a seleção agora num livro que vai ser lançado esse ano. Esse ano, né? Deve sair os livros. Sim, sim. Queria perguntar para você que você fez a sua escrita no jornal de 2010 a 2014 e você está vindo 10 anos depois, mais até, na rede pelo lado de fora. Como que é esse livro? Do que você vai falar e como que foi feita essa seleção? Assim? eu ainda estou descobrindo. Pra você tem ideia, hoje eu sou um cara com barba e cabelo curto. Na época eu tinha um cabelo longo e não tinha barba. Então, bicho, sabe, Tadeu? E o mundo mudou demais. O Marcílio Lucas, que escreveu o prefácio desse livro, Na Rede pelo Lado de Fora, fez uma descoberta muito interessante. Ele falou, pô, de 2010 para 2023, cara, o mundo mudou demais. Como diz o Marcílio, o mundo
mundou, que na palavra mundo ele já vê, já pressupõe o movimento, a transformação. Então, para mim ainda é uma descoberta esse livro. Eu ainda estou descobrindo. Eu não tenho, foi difícil assumir o controle daquilo, porque é uma dicção. Você se reconhecia quando você voltava para os textos? Como que era isso? Eu me reconhecia e ao mesmo tempo me envergonhava daquilo. É como eu me sinto diante das minhas fotografias em 2010. Eu não reconheço, eu estou ali, mas eu tenho toda vergonha. Eu fui o abacaxi que o Enzo é que concebeu esse projeto. Eu, por mim, eu estava quieto, dormindo às 8h30. O Enzo me ligou, pô, vamos lançar o livro, os livros, né? O box, tal. A gente é meio, a gente é meio Cosme e Damião, e tem alguma coisa aí. A gente é parceiro de banda, ao mesmo tempo a gente é muito parceiro em várias outras instâncias, na academia, que nós dois somos estudantes, né? Pesquisadores, e no rock, e na crônica. Então, quando ele propôs isso aí, eu topei. Falei, pô, que ideia legal. Mas quando eu comecei a ver aquilo, eu percebi de fato que era uma outra época, uma outra pessoa e tudo. Mas eu tentei preservar aquilo, porque, como você falou, a crônica ilumina a percepção de uma época. Então, no certo sentido, está preservado, eu acho, o espírito da coisa. Né? Você mexeu nos E textos, não? eu mexi um pouquinho, tive que mexer um pouquinho, assim, porque eu não resisti, mas com mão leve, eu diria. Assim, não quis comprometer o aspecto histórico. O Enzo até me fez essa observação na direção que ele me ofereceu. Lembra que isso também é um documento histórico, jornalístico. Né? Não é, vou estar lançando um poema. Não, isso aqui é um poema, é um texto de uma época, né? E tinha coisas assim que você podia dizer em 2010 que você não pode dizer hoje mais. Né? A diferença, 2010 não é ontem, é mais do que anteontem, está muito distante desse. Um escritor, um cronista tem que ter esse cuidado? Essa coisa tinha umas coisas assim na crônica, um olhar ainda não educado, ainda não trabalhado, ainda não dirigido no sentido de perceber a grande merda que é o patriarcado. E eu acho que esse foi um curso intensivo, porque todos nós passamos, né? Sobretudo nós que nos associamos ao tal gênero masculino. Né? Não quer dizer que eu nunca gostei dessas babaquices que a gente vê muito no interior de Minas Gerais, né, Tadeu? Essas babaquices patriarcais. Nunca foi a nossa, mas de qualquer maneira, em algumas crônicas assim, dava para perceber que faltava um pouco aquilo que depois a gente veio a receber como uma educação sentimental, uma educação, sabe? Uma tentativa de minimizar assim, os efeitos nefastos gerados pela catequização, colonização, escravidão, patriarcado, essas coisas todas. Então, assim, para mim foi, num certo sentido, também uma oportunidade de tomar contato com este contexto em que muita grosseria era cometida. Quer dizer, se você pegar uns textos de 2010, assim, você vê que muita coisa não sobrevive bem, né? Acabou ficando datado. Então, é claro que eu tive esse cuidado também. Na verdade, quando a coisa me soava um pouco grosseira, eu queria condenar a crônica, eu condenei muita coisa. Assim. De 100 crônicas que eu publiquei, estou lançando 50. 50. E você, Enzo, com a beleza do erro, você já vem de um período mais para cá, né, de 2018 até 2023, é isso? Isso. No jornal diário. Como que é essa documentação mais recente? E eu queria que você desse uma opinião também sobre isso que o Danislau falou, sobre reviver coisas que em outro tempo a gente podia falar, hoje não pode, ou a gente está mais, para usar uma palavra da moda, mais desconstruído, a gente está mais amadurecido, talvez. Olha, primeiro, sobre os textos, talvez se fosse num intervalo de tempo diferente, eu não sentiria tanta diferença, né? Mas como existe uma pandemia no meio, eu quis deixar o livro cronológico, marcando data, porque na leitura do conjunto você vai entender a mudança na escrita, impactada por essa mudança do mundo. Então, quando você começa a ler os textos de final de 18, 19, eu faço muita gracinha, sou mais engraçado. Como no Porcas a gente é engraçado, mas nem sempre, sou lírico também, né? No meu trabalho solo, muitas vezes eu sou mais lírico que bem-humorado, mas tem uma leveza na escrita, apesar de a gente já estar vivendo é, ali um contexto em que eu também já estou dialogando com os grandes problemas nacionais de presidente, aquela coisa horrível que a gente passou e tudo.
Mas era a instauração da pandemia muda muito o meu texto, né? Eu tenho textos tristíssimos do período pandêmico. E também tem textos que vão, né, retomando a força, né, a fé e a fé na vida, né, à Sim. medida que a coisa vai. Então, esse movimento, e eu dividi ele em três blocos. Consegui achar três crônicas que marcam esse período, e o próprio título da crônica divide o livro, né? A primeira parte, Alvorada Literária de um Cronista Iniciante. Segunda parte, O Dia em que a Terra Parou, que é o nome da minha primeira crônica pandêmica, citando a música do Raul Seixas. E a terceira parte, que é a primeira que começa em 2021, que é o Poesia para Não Servir, num diálogo ali do Leminski com o Krenak, com o Wisnik, com o Drummond. Então, acabou que o livro oferece esse panorama interessante histórico e, para mim, assim, do ponto de vista literário, da minha escrita, né? Isso que você disse, assim, eu acompanhei, eu compartilhei com o Danis, porque, né, é um projeto que a gente está fazendo junto, e eu acho que nem é uma questão, assim, de não poder falar, a gente não quer falar, mas sobre um determinado olhar com o qual a gente foi criado, e a gente, na verdade, está aprendendo a lidar com isso e se reeducando. Eu sou contra, por exemplo, você cancelar qualquer tipo de produção literária anterior, né? De uma maneira, vamos dizer, anacrônica, né? Ah, não ouço mais essa canção da década de 30 por causa do aspecto, né? O Noel, eu estudei Noel nas minhas pesquisas de mestrado, doutorado, por isso toda hora eu trago o Noel. Né? Noel tem várias músicas que a gente localiza, né? Racismo, machismo, vários tipos de preconceito, mas o Noel está ali sendo exatamente uma voz de seu tempo, né? Se a gente calar isso, a gente não entende o que aquele tempo dizia. Se a gente calar isso, a gente não compreende como que a gente chegou até aqui. Então, eu não gosto da ideia de cancelar, eu gosto da ideia do olhar crítico, né? Também não gosto da ideia de colocar no pedestal e falar, não, isso aqui é irretocável, tudo que ele é um estandarte da cultura e a gente não pode criticar nada que ele disse. Também não acho que é por aí. E no caso da autocrítica, eu acho que ela vale também, né? No caso do trabalho do Danis, como ele não tinha obrigação, porque o projeto nos propôs a isso, de reproduzir fidedignamente tudo que foi escrito, né? É um livro de 2023, com crônicas de 2010 e 2014. Eu achei que foi ótimo o trabalho que ele fez e que a gente fez junto também, de certa forma, de selecionar aquilo que diria bem, que continua dando um bom recado para o mundo, porque eu acho que essas crônicas que estão escritas a partir de 2010 e até 2023, elas testemunham um certo tempo histórico, mas elas também dão um recado para o presente. E a gente, como artista, né, esteticamente, está sempre provocando o real. A gente está sempre provocando a vida, a gente está sempre riscando a vida. E a gente entendeu que esse trabalho, ele ainda tem, ele ainda tem, não, ele é portador de uma voz que tem o que dizer ao mundo. Inclusive, a gente consegue ver no meu livro, no do Danislau, e no próprio Poucas Borboletas, coisas em comum, né? Algumas visões nesse prefácio do livro do Danis, que nosso colega Marcílio Lucas escreveu, ele pontua algumas dessas semelhanças com a discursividade do Porcas, né? Se você pegar na rede pelo lado de fora, Beleza do Erro, e trazer alguns nomes de algumas canções do Porcas Borboletas, como Tudo que Tentei Falhou, Derrota Transcendental, isso tudo tem a ver com uma visão de mundo, tem a ver com isso que é a crônica que a gente falou lá no começo, que é às vezes a gente alcançar o que, né, o mistério, as grandes coisas, pelo que é pequeno, pelo que é no lugar, no ponto onde você aparentemente perdeu na vida, não na grande vitória, não no grande fato, não no grande acontecimento, mas no acontecimento, no chão do cotidiano, na esquina da vida ali. E a gente entende que esse trabalho traz esse recado, ainda tem o poder de fazer cócegas
na realidade e provocá-la. Vocês estão lançando 2 livros simultâneos ou eles vêm juntos num volume só? Como é que vai ser? Vem os dois, eles vão vir num box, que vai se chamar Ah, Literatura de Jornal, escritos de Enzo Banzi e Danislau. já tem data de lançamento? Olha, ele vai sair fins de novembro, começo de dezembro, Não, agora legal. 23. Isso vai ser. Eu me sinto privilegiado por já tê-los aqui para conseguir ler aqui um pouco, eu conseguir ter acesso a eles e realmente tá muito bonito mesmo. Onde que o pessoal vai encontrar? Como que o pessoal encontra vocês, encontra os livros? Como que vai ser isso? Olha, primeiro, né, perfil na rede social, Enzo Banzo, Danislau TB, né? Aham. Danislau Ah, é TB. Daniel TB. Eu fiquei até curioso com esse TB que eu tô É. seguindo lá. Você conta por quê, Danda? Meu nome de batismo é Danilo Bernardes Teixeira. Hum, Aí ele foi possuído, esse nome foi possuído por forças demoníacas e Danilo virou Danislau, BT virou TB. TB. É o poder diabólico da inversão e da distorção, né? Eu adorei, eu adorei. Eu não gosto do meu nome, não, nem do meu cabelo, nem, não gosto nem da minha voz, mas Que é o que parece. temos. É o que tá tendo, né? Porra. Mas então, o livro vai sair pela editora Subsolo, com distribuição da Terreno Estranho. Então, nos sites, tanto da Subsolo quanto da Terreno Estranho, e também faremos uma distribuição por livrarias, né? É, eventos em que a gente participar, com certeza vai estar nas redes, né? Em alguns pontos de venda aí que a gente ainda não tem isso certinho, porque está em fase de construção, mas pela editora Subsolo e pela Terreno Estranho, com certeza a gente chegará. É um trabalho também que a gente tem que falar que tem apoio aqui, incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, onde eu ainda moro. O Danislau está em São Paulo, eu estou em Uberlândia. Na verdade, nessa vida aí de artista, a gente por muito tempo foi meio nômade, né? Agora a gente está mais cada um quietinho no seu canto, inclusive mais uma das obras da pandemia, né? Fez a gente talvez se assentar um pouco, né? Legal. É. E é isso. Daqui pro final do ano, o livro vai estar acessível. Quem quiser procurar a gente, a banda, Porcas Borboletas, tá tudo aí nas redes sociais. Estamos à disposição. E vou deixar o link aqui para o pessoal que quiser, nos links que o Enzo falou aqui. Inclusive, um abraço pro pessoal da Terreno Estranho, que Carola aí que indicou vocês, até querida, quero deixar um beijo aí para elas. E prazer enorme conhecer vocês. É um papo muito bom, nossa, eu gostei muito da visão de mundo de vocês. Já, o Enzo eu já conheci com esse trabalho, quero conhecer o lado poeta do Danislau também. Espero que a gente troque mais figurinhas, a gente se encontre aí nesse mundo literário todo e que será um prazer conhecer vocês também. E sinto-se em casa aí, o Rabiscos estamos há 5 anos falando sobre literatura, então sempre que tiver coisa nova, pode procurar a gente também. E obrigado aí pela força, obrigado pelo programa lindo aí que vocês me entregaram. Obrigado mesmo. Legal, cara. Obrigado, Tadeu. Pô, a vida é longa. Ó, Rabiscos, cara. Que iniciativa linda, que papo bom. Você é um cara muito gentil, muito inteligente. Pra gente foi muito estimulante também, né, Enzo? Oh, a gente só agradece, né? A gente adora bater papo, né, sobre esses Mineiros assuntos. que somos, Exatamente. Eu perdi Faltou o meu nosso sono. cafezinho aqui, né, Tadeu? faltou. Agora eu já perdi Ou meu uma sono. Agora o cervejinha. papo ficou bom, eu perdi meu sono. Você vai desligar e eu tô lascado. Pois é, eu tô nessa também, viu? Gente, obrigado de coração. O pessoal de casa, o link então vai estar aqui na descrição do vídeo, do áudio. E quem quiser saber mais também deles, é só procurar os meninos aí que tem muita coisa boa. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.